Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Graça e paz mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Obedecendo a voz, uma voz profética, a voz do Espírito Santo, nós estamos começando essa devocional agora, no finalzinho do dia, para alguns amigos, já quarta-feira, para nós que estamos aqui no Nordeste, finalzinho da terça-feira, mas estamos aqui para louvar o nosso Pai. É um horário que pessoas chegam do trabalho, é um horário onde pessoas estão se alimentando, enfim, chegando em casa, e nós convidamos a você, para, se possível, ficar um pouquinho com a gente e fazer uma devocional. O que é uma devocional? Você ler a palavra, orar, adorar ao Pai e você parar um tempinho do seu dia. Os dias têm sido corridos, os dias têm sido muito exaustivos na vida de muita gente. E com base nessa direção, nós tivemos essa sensibilidade de ficar esse horário. E a partir de hoje, vamos ficar levando a palavra. Então, no lugar de você ficar pensando, tem gente que não consegue dormir, fica pensando, ansioso, como é que vai ser o dia de amanhã, como é que vão ser as coisas. Então se acalma, aquieta tua alma, aquieta teu coração e vamos junto ficar esse tempinho. Boa noite, meu irmão Manassés. Vamos passar esse tempinho juntos, vamos fazer uma oração, e vamos entender, o que Deus quer da gente, Sempre quando paramos para ler a palavra, sempre quando paramos para refletir na palavra, Deus fala conosco poderosamente. Então, hoje vamos louvar a Deus, Vamos começar orando, entregando a Deus esse dia maravilhoso. Boa noite, Daisy. Boa noite, seja bem-vinda. Aleluia. Todos que estão entrando agora, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos orar a Deus agora. Então, se você puder, aleluia. Vamos parar um pouquinho o que estamos fazendo e vamos dedicar esse tempo ao nosso Pai. Pai, nós te rendemos graças em nome do teu santo Filho Jesus. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai, que o Senhor nos concedeu de vitória, de amor, aleluia, de perdão. Obrigado, Senhor, porque no dia de hoje o Senhor nos deu livramentos, o Senhor cuidou dos nossos filhos, o Senhor cuidou dos nossos parentes, dos nossos familiares, Pai. O Senhor deu livramentos para nós que nós nem imaginamos. O Senhor cuidou como cuida sempre de nós. E estamos vivos e conseguimos vencer mais um dia. Aleluia. Graças a Deus que o Senhor está conosco, o Senhor é conosco. A nossa esperança tem um nome, chama-se Jesus. Enquanto para alguns a esperança é a última a morrer, a nossa já ressuscitou e ela não morre mais. Aleluia. Então vamos fazer uma reflexão agora no Evangelho segundo Mateus, aleluia, capítulo 6, versículo 25, que fala sobre ansiedade. Esse é o momento do dia onde muitas pessoas não conseguem simplesmente dormir. É o momento em que as luzes vão se apagando, a rua vai ficando mais calma, as coisas vão ficando mais calmas, porém muita gente não consegue simplesmente dormir por conta da preocupação com o dia que está por vir. E nós precisamos, amados, entender que quem cuida da nossa vida é Deus. Quem tem a nossa vida em suas mãos é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele cuida de nós, Ele tem zelado por nós através do nosso querido e amado Espírito Santo de Deus. Então, amados, vamos refletir um pouquinho na palavra. Glória a Deus. Por isso, capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhai as aves dos céus, não semeiam, não
colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Você tem muito mais valor do que elas. Aleluia. Qual de vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas, porque vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Aleluia. Então, meus amados, glória a Deus. Você percebeu quantas vezes eu falei sobre ansiedade, preocupação? São coisas que estão aqui nesse texto, muito bem colocadas, muito bem articuladas, e nos colocam diante de uma situação. Incredulidade é igual a ansiedade. Incredulidade é igual a ansiedade. Glória a Deus, amados, por cada um que está entrando nessa live, pelas pessoas que vão assistir, em nome de Jesus. Então, toda vez que nós temos ansiedade, nós estamos externando a nossa incredulidade. E devemos ter muito cuidado com isso, porque fé não opera na incredulidade. Nós precisamos, amados, olhe, por mais que a situação esteja difícil, por mais que o quadro esteja difícil, por mais que a esperança, que a tua esperança, queira fraquejar, dizer: não vai dar mais certo, eu não acredito mais. Creia em Deus, porque é segundo a vontade dele, não é segundo a nossa vontade. Pode ser os meus planos, eu posso pensar que os meus planos são os melhores, mas os planos de Deus são os melhores na minha vida. Então, quando você for planejar algo, eu sugiro a você: Pai, eu não quero que os meus sonhos se realizem, mas que os teus sonhos em minha vida se realizem, porque eu tenho total certeza de que não há decepção, não há caminho para decepção quando Deus está realizando coisas maravilhosas em nossa vida. Então, é esse texto que eu deixo para você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Forte abraço, meu irmão Donato. Estou vendo Sara, tanta gente maravilhosa. Então, meus amados, não ceda espaço à ansiedade. Não ceda espaço à ansiedade. Você tem um horário agora, para descanso nas próximas horas. Então, antes de dormir, vá ali ao lado da sua cama, se ajoelhe, se esse tempinho que você tiver. Às vezes algumas pessoas dizem: mas pastor, eu estou tão cansado, eu estou tão exausto, eu estou tão quebrado desse dia, eu estou tão arrasado, eu não tenho nem mais ânimo para nada. Tem sim, tem sim. É hora de você buscar a Deus, é hora de você buscar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Esse é o momento. Se durante todo o dia você teve que servir a outras pessoas, esse momento é tempo de você servir ao Pai, mesmo que seja 5 minutos. O tempo que você tiver, o tempo que o sono deixar, o cansaço, mas crie esse momento. Durante o dia muitas pessoas dizem: eu não consigo, eu tenho 15 minutos, 20 minutos às vezes de almoço, ou na hora do almoço eu tenho que sair para resolver um problema. Mas sempre, amados, sempre, não passe um dia sequer, mesmo se você está com algum problema de saúde, não pode se ajoelhar, mas ajoelhe o seu coração perante o Rei. Fique de joelhos, de coração perante o Rei, porque você está mostrando a Deus a sua intenção, que é de obedecê-lo, de crescer, amados.
O tempo passa, daqui a pouco estamos em 2019. Mas já tem pessoas ansiosas pelo ano que vem. Pessoas ansiosas. Eu lembro que ontem eu estava vendo uma matéria dizendo que a seca no Nordeste só vai aliviar em 2025. E aí eu fico pensando, Pai, em que ponto nós estamos da nossa ciência? E que nós acreditamos que só em 2025 o Senhor vai mandar água. O Senhor pode acabar com a seca hoje. O Senhor pode mudar o tempo a nosso favor agora. Em nome de Jesus. Nós só precisamos aprender como orar. Nós só precisamos aprender a nos despir de nós mesmos, a tirar o orgulho, a falta de perdão e verdadeiramente te buscar. É o que eu tenho visto, meus irmãos. Pessoas veem outras, falecendo vítima de câncer e outras doenças. E mesmo assim elas não tiram orgulho. Às vezes o exemplo é tão próximo, mas elas não tiram esse orgulho, está enraizado dentro delas. É um orgulho mortal. Elas não cedem, elas não sabem o que é um pedir desculpa. Me perdoa, eu errei com você. Me perdoe. São pessoas que estão agora tomando várias drogas para dormir. E mesmo assim não conseguem pegar no sono. Não tem um sono de qualidade. Então é justamente por isso, que mais uma vez eu te digo, separe esse tempinho no final do dia. A gente vai te ajudar a fazer isso. Então nós temos essa missão, amados, de levar a palavra. Não importa o horário do dia. O que importa é que nós precisamos refletir nessa palavra. Nós precisamos crer nesta palavra. Aleluia. Tem um texto também aqui em Mateus muito bom, que está no capítulo 7, versículo 24 ao versículo 29, que diz assim: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva desceu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram conta daquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. A chuva desceu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, meus amados, mais uma vez, fazendo um link com a ansiedade. Às vezes, no lugar de construirmos a nossa casa, de construirmos os nossos sonhos, os sonhos de Deus nas nossas vidas, a vontade de Deus nas nossas vidas, nós não fazemos isso por pressa, por rapidez. Nós não queremos construir na rocha, porque dá mais trabalho, porque é mais cuidadoso, porque despende mais energia. Às vezes nós queremos fazer do jeito que dá, às vezes nós queremos fazer da forma que nós achamos que é a mais conveniente. E às vezes não é assim. Às vezes não é assim. Muitas vezes, 100% das vezes, nós precisamos voltar tudo e construir de novo. Porque na nossa pressa diária queremos construir as coisas rapidamente. Precisamos de respostas rápidas, precisamos de posicionamentos rápidos, nós precisamos de tudo bem rápido. Quando o nosso Pai nos diz: construa sua casa na rocha, sem ansiedade, porque quando as coisas vierem, quando as tempestades da vida aparecerem, a sua casa estará bem edificada. Quando pressionar você, vai sair de dentro de você palavra de Deus. Quanto mais pressionado você é, mais confiança você tem, mais fé você tem, mais atitudes de amor, de perdão. É assim que funciona. Mas quando nossa casa está construída na areia, quando as pressões vêm, ela vai afundando, vai cedendo, as paredes vão começando a rachar, nós não vamos ter estrutura para suportar o que vem. Então a obra e todo aquele tempo tão precioso
foi tudo, né, sem valer nada. Foi embora. A água levou, a enxurrada levou. Precisamos refletir, meus amados. Demore o tempo que for. Demore para o mundo. Às vezes, as pessoas dizem que o evangélico só é uma pessoa bem-sucedida quando ele possui um carro, possui uma casa, possui bens. Isso não é verdade. A sua fé ela não pode ser condicionada ao que você possui, mas a quem você é. Lembre-se disso. Não se compare com outras pessoas. Não compare sua fé com a do outro irmão. Ele tem um outro tempo de caminhada. Ele pode ter mais tempo que você. Ele pode conhecer mais da Bíblia, se dedicar a estudar mais porque tem mais tempo ou porque teve uma formação desde pequeno já dentro da igreja, teve pais. As nossas vidas são diferentes, as vidas são únicas, assim como os dedos das mãos, assim como as digitais que nós temos são únicas, assim também é a vida de uma pessoa. A história é única. Às vezes tem pessoas que têm uma história mais difícil, às vezes tem uma história mais fácil de vida. Se assim nós podemos julgar, porque cada um, meu irmão, minha irmã, paga o seu preço nessa história, nessa vida. Não há ninguém que passe a vida de graça. Não há ninguém que passe pela vida sem ter que aprender, às vezes, a duras penas, o que é ter, o que é viver, o que é ganhar, o que é perder. Mas mesmo assim, como nós temos sempre ministrado, aprenda a saborear os sabores que a vida te mostra. Aprenda a saborear a vida. Se está passando por um momento de dor, saboreie. Se está passando por um momento de alegria, da mesma forma, saboreie. Viva com intensidade esses momentos. Porque, amados, só temos uma vez. Só temos essa vida. E nós precisamos aprender a viver nela. Aprender a saboreá-la em toda a sua plenitude. Antes que chegue o tempo, né, da nossa despedida daqui. Porque nós não sabemos quando é que nós vamos. Nós não temos essa data. Então pode ser a última noite, pode ser o último momento, pode ser o último suspiro. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Nós temos Cristo. E nós temos um futuro com Ele. Não é? Quem tem Jesus tem a certeza de um futuro com Ele. Então nós não temos mais medo da morte. Nós não temos mais ansiedade. Porque nós sabemos. Não adianta o que vamos fazer. Nós temos que esperar em Deus. Esperar em Deus. Pai, mas algumas pessoas ficam dizendo que faz a tua parte que eu faço a minha. Mas tem pessoas que vão estar passando exatamente por um momento em que não adianta o que elas façam. Não vai adiantar. Sabe? Desculpa, eu fui até repetitivo, cacofônico aí e tudo mais. Mas tem momentos que você tem apenas que esperar em Deus. Não vai adiantar. Não vai adiantar desespero. Como um afogado se debatendo na água contra a correnteza, desprendendo energia e cada vez mais afundando. Às vezes você precisa deixar que a correnteza te leve para poupar energia, para quando tiver um pouquinho mais à frente, que ela estiver mais leve, você se soltar e emergir e sair daquela situação. Então isso requer muito sangue frio, mas muita paciência e amor no coração para entender você e as pessoas que te cercam. Então, meus irmãos, que nessa noite você tenha esse momento, você fez a boa escolha, parou, escutou a palavra, se fortificou. E eu espero e desejo realmente que a sua noite seja maravilhosa, que sua noite seja um momento de descanso, que todas as dores que estão no teu corpo agora, saiba, elas têm uma origem. E às vezes é isso, é não respeitar os seus limites, é não entender que também o seu corpo precisa de um descanso. Então, agora você está na sua hora de descanso, no seu momento de orar ao Rei, de entregar o seu dia,
e já agradecer pelo dia que daqui a pouco se inicia. Então, respira fundo, respira mais uma vez e deixa que Deus faça as grandes coisas na sua vida. Uma vez que você entrega a Deus, deixe que Ele termine a grande obra que Ele mesmo começou. Então, um abraço forte. E antes de me despedir, vamos fazer uma oração. Amém? Se você tem algum pedido de oração, pode escrever no comentário, pode falar. Nós vamos orar e interceder por essa pessoa também. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado em nome de Jesus por cada um, Pai, que está nessa live, por cada pessoa que vai assistir esse vídeo. Obrigado, Pai, porque a partir de hoje nós vamos ter esses encontros, às vezes de meia hora, às vezes 40 minutos. O Senhor aqui vai dizer o tempo, mas um tempo para nós nos encontrarmos no finalzinho da noite, os nossos irmãos, com pessoas que precisam de ouvir uma palavra, pessoas que tiveram um dia árduo do trabalho, pessoas que estão cansadas, não só fisicamente, mas espiritualmente também. Muito obrigado, Senhor Jesus, por cada vida. Obrigado, Pai. Entra nessas casas, Senhor. Entra nessas vidas. E vem, Pai, abraçando os meus irmãos nessa hora. Que os teus anjos, aleluia, acampem nessas casas. Que o Senhor, aleluia, tenha a liberdade de, aleluia, ser recebido nessas casas. Porque o Senhor é educado. O Senhor não invade a casa de ninguém. O Senhor pede licença, né? Com todo o seu amor, com todo o seu poder. Mas o Senhor pede licença para entrar. Então, que seja uma noite maravilhosa. Em paz me deitarei e logo dormirei. É assim que vamos fazer essa noite. Essa noite quente aí de novembro. Pelo menos aqui em Itamaracá tá quente, meus irmãos. Então, uma ótima noite, minha irmã Sara, o Marcos Vieira e tantas outras pessoas que passaram e que vão assistir durante a madrugada. Uma ótima noite, uma ótima quarta-feira. E o Senhor, lembre-se, o Senhor é o seu escudo, o Senhor é a sua fortaleza. Nenhum mal te sucederá. Coloque o Senhor à frente e vá e faça e ore. Pai, eu preciso chegar nesse objetivo. Pai, é da tua vontade que eu chegue lá. Então, me ajuda. Seja o meu escudo forte e poderoso. Aleluia. E eu sei, e eu tenho certeza, plena convicção, que sou mais do que vencedor em Cristo. E amados, sempre lembrando, sempre dê lugar a essa palavra aqui. Essa Bíblia que eu estou te mostrando tem 14 anos agora de vida, 14 aninhos. Foi a minha primeira Bíblia como cristão. Então essa Bíblia é muito especial para mim. Nela eu aprendi muita coisa. Eu cheguei na igreja e andava pela rua com ela, às vezes escondendo, por vergonha, porque eu não queria, sabe, que as pessoas olhassem para mim com a palavra de Deus. Mas eu estava apenas começando, não tinha esse entendimento nenhum. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma de andar com o livro sagrado, porque eu sei que não é uma Bíblia que me identifica, que me faz melhor ou pior do que alguém, mas é uma Bíblia que diz que a minha vida ela é guiada por ela e que os meus compromissos e os meus valores estão nela. Então isso me faz, ter a certeza de que minha vida será equilibrada, mesmo que hoje eu não esteja vivendo tudo aquilo que eu preciso, mas eu tenho certeza, eu estou plantando para viver o melhor de Deus na minha vida. Que não necessariamente é ter dinheiro, casa, carro, prestígio, não. O melhor de Deus na nossa vida é ter paz, primeiro com Ele, conosco também. Aleluia. Paz com as pessoas que nós amamos, paz com as pessoas que estão por perto de nós. Precisamos ter paz, precisamos ter equilíbrio. E as outras coisas, meus irmãos, vêm, por tabela. Mas que os seus objetivos, que as suas metas não sejam essas coisas tão fúteis. Tem pessoas que eu conheço que possuem tantos imóveis, que moram de frente para o mar aqui em Itamaracá, em casas muito bonitas, mas que não tem paz alguma.
e que certamente essa hora ainda nem conseguiram dormir e não sabem se vão dormir essa noite. Então, esse é o meu desejo de boa noite para você. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que precisa. Nosso objetivo não é julgar ninguém. Nós não somos os donos da verdade. Mas nós queremos e desejamos conduzir pessoas para a verdade chamada Jesus. Então, um forte abraço e até amanhã à noite, se assim o Senhor nos permitir. Aleluia.